Saudações a todos os amigos que nos acompanham pela Rede Boa Nova de Rádio, pelas redes sociais e presentes aqui no Salão de Reunião Pública do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Sejam todos neste instante muito bem-vindos, que essa casa acolhedora possa estar abraçando a todos, a espiritualidade amiga aqui presente também, muito feliz com a presença e com todos que nos acompanham para o estudo dessa noite. Neste instante em que iniciamos a nossa reunião espiritual, vamos nos conectando com os nossos mentores espirituais, com aqueles amigos abnegados e trabalhadores do plano espiritual que nos amparam nesta hora para melhor compreensão dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus e da doutrina espírita. Com o pensamento elevado, pedimos: Jesus, nosso grande irmão, de todas as horas, amor em forma de pessoa, que possamos nos conectar com esta luz divina, que os nossos pensamentos estejam serenos e tranquilos, que possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para que os nossos mentores, os nossos protetores, anjos da guarda, possam se aproximar de nós agora e aplicar energias que nos deixam serenos, tranquilos, para prestarmos bastante atenção no tema que vamos estudar esta noite. Que possamos receber tudo aquilo de que mais necessitamos nessa hora e principalmente a compreensão dos ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus. O tema proposto para o nosso estudo de hoje é medo e foi retirado, nos dado como base principal para o estudo e a reflexão, o livro As Dores da Alma, psicografado pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, e a mensagem deste livro é todinha de autoria do Espírito Hamed. A história do médium junto ao espírito é uma história interessante, porque desde pequeno ele era um jovem, um adolescente que vivia isolado dentro dos seus próprios pensamentos, não tinha muitos amigos, provavelmente se dedicaria a uma vida mais religiosa, era a sua intenção, mas por volta dos 13 anos, 14 anos de idade, ele começa a sentir uma presença muito amiga, muito amorosa, de um espírito muito elevado, que trazia muitos conceitos importantes para que ele pudesse entender a sua psicologia, a sua problemática, sua dificuldade no relacionamento com as pessoas, e ele foi esclarecendo para ele algumas coisas por meio de informações que ele recebia. Ele, ainda muito jovem, não sabia exatamente o que estava acontecendo com ele, que espírito que era aquele, ou que era um espírito, o que era mediunidade, o que estava acontecendo, foi posteriormente conhecer por meio dos estudos na doutrina espírita. Mas ele percebeu que aquele espírito tinha muito conteúdo, que seria importante para todos nós, quando ele se dá conta de que a dificuldade que ele tinha com uma série de situações eram as mesmas para muitas e muitas pessoas na nossa sociedade atual, pois ele é um membro como qualquer outro da nossa sociedade, vivendo os transtornos, a problemática, a dificuldade, as inseguranças, os receios, as dúvidas que toda a sociedade tem hoje, e alguns procuram explicações por meio das religiões, outros por meio da ciência, outro por outros meios quaisquer, ou até mesmo aqueles que já não mais procuram explicações porque abriram mão de ter qualquer significação da vida e levam uma vida muito difícil, muito triste,
devotada apenas aos interesses materiais, mas no seu íntimo sabia que aquela informação, para quem quisesse, para quem tivesse contato com os esclarecimentos daquele espírito, poderia fazer muito bem, poderia ligar, poderia conectar os pensamentos, o entendimento do que seja uma série de problemas. E então o autor, junto com o autor espiritual, o médium junto com o autor espiritual, elaboraram alguns livros e juntaram alguns temas principais. Então, ele tem um livro que chama Os Prazeres da Alma, que ele vai falar de situações, de qualidades que deixam a alma mais elevada e feliz, e este livro que chama As Dores da Alma, que são aqueles assuntos que tornam o coração dos espíritos que estão encarnados e desencarnados mais infelizes, e traz um conteúdo psicológico muito profundo, à luz de quem entende a pessoa não somente como aquela que acabou de reencarnar, mas como aquela que já vem de várias e várias reencarnações, trazendo consigo um conteúdo que precisa ser trabalhado. E hoje, o assunto que nós vamos tratar é o medo. Para que a gente possa começar a falar do assunto medo, eu considero como espírita muito importante nós trazermos alguns conceitos de onde viria este medo natural que as pessoas sentem. Pois, se ele não existisse, nós poderíamos colocar a nossa vida em risco durante vários momentos da nossa existência. E a vida é algo muito valioso para ser preservado, e nós vamos entender o porquê que cada reencarnação, que cada encarnação do espírito é muito importante para ele, para a sua finalidade existencial, do porquê ele está aqui. Simplesmente porque ele tem um direcionamento. Todos nós aqui temos um local onde nós queremos chegar. Nós temos um objetivo a ser alcançado. Pode ser que ainda, no meio de tantas distrações que a matéria nos dá, nós não estamos conscientes daquilo que nós viemos buscar quando nos propusemos a entrar nessa encarnação. Mas esse objetivo, ele existe, e existiu muito antes da gente chegar e encarnar aqui, e reencarnar aqui. Ele já estava sendo preparado, ele já foi planejado para que a nossa chegada fosse num contexto propício para o meu desenvolvimento. É isso que todos nós estamos fazendo aqui, aprendendo, nos purificando, transformando as nossas atitudes, renovando as nossas formas de pensar, porque nós queremos um dia almejar as esferas superiores da vida, os mundos felizes. Seremos todos nós um dia como esses espíritos que estão aqui hoje nos ajudando nessa jornada. Espíritos mais evoluídos, que olham para toda a problemática do planeta Terra, para todas as situações, com compaixão, não com pena, mas com compaixão, porque sabem que esse momento todo vai passar e que momentos muito felizes viveremos todos nós. Mas este momento é primordial para que a gente saia da esfera dos pensamentos inferiores, dos mundos infelizes, das situações dolorosas e possamos definitivamente romper esta barreira, romper essa resistência que temos, o apego que temos às coisas materiais, principalmente ao corpo, às pessoas, à matéria, aquilo que damos muito valor, mas que não conseguimos carregar conosco durante toda a nossa existência. Mas eu comecei esse assunto falando do porquê é importante a preservação da vida. Existe uma lei de conservação, a qual todos nós estamos sujeitos. Quando nós reencarnamos, esta lei já está ali gravada na minha consciência. Lei de conservação. Eu vou fazer de tudo para que a minha vida possa ser conservada o máximo possível. E é muito provável que a origem, a base de todos os nossos medos estejam, uma grande parte, ligada a este instinto de conservação.
Por que é que eu não me arrisco muitas vezes num salto mais arrojado entre um local e outro? Por que é que eu não me arrisco muitas vezes em aumentar a velocidade do veículo? Tudo bem que temos hoje uma série de multas, né? Mas quando eu estou colocando a minha velocidade num patamar muito elevado, eu sei que a qualquer momento ou qualquer coisa que acontecer, a minha vida está em risco. Eu poderei precisar de uma redução muito drástica de velocidade por um buraco, por um outro veículo, e uma colisão seria inevitável. Essa colisão, o que poderia acontecer comigo? Eu me machucar, eu me ferir e até mesmo perder a vida. Esse instinto natural de conservação, ele é muito forte dentro de nós, e muitas situações em que a gente está exposto, um barulho muito excessivo, um tremor de terra, algo muito forte, uma tempestade, uma rajada de vento mais forte, que as janelas batem, o medo de poder ser assaltado, alguém entrar em casa e colocar minha vida em risco ou a vida da minha família, esse é um medo natural de quem quer preservar a própria existência. Porque quanto mais tempo nós conseguirmos estar aqui neste planeta, mais tempo nós temos para avançar, para aprender, para evoluir, vivendo neste corpo que nos foi destinado. Então, este medo, ele é um medo natural. Ele é um medo da qual nós não deveríamos nos preocupar com ele, porque ele existe sim. Se eu vivo num mundo violento, eu devo procurar ter mais segurança. Se eu vivo num local que tem muitos tremores e nós estamos sujeitos a qualquer momento um terremoto, um vendaval, um tsunami, é provável que eu busque locais em que isso não ocorra, para que eu não esteja correndo o risco de perder a minha própria vida. Ou seja, é um medo que representa a possibilidade de uma atitude, de uma ação que eu tenha que tomar para poder resguardar e preservar a minha vida, a minha segurança e a segurança da minha família. Este é um medo normal, natural, para que eu viva ainda muito mais tempo e possa ter mais chances de poder evoluir. Mas essa lei de conservação intrínseca lá dentro da minha consciência me chama a atenção para isso. Porém, eu estou aqui numa existência material e nem sempre eu estou muito conectado com a espiritualidade. Quando é que eu me conecto com a espiritualidade? Quando eu faço as preces, quando eu penso no nosso Mestre Jesus, aquele nosso companheiro que está conosco todas as horas, que nos protege, os nossos anjos, os nossos protetores, nos intuindo nos melhores caminhos para que nós possamos nos proteger, para que nós possamos evitar as perdas, os riscos, os desentendimentos, as discussões, as brigas. Nem sempre, ou melhor, quase nunca, a maioria de nós está conectado com estes mentores espirituais. E é muito possível que num momento desses eu me exceda nesse instinto de conservação. E o excesso de conservação, o excesso desse instinto aplicado nas minhas atitudes, geram duas coisas extremamente perigosas para o meu equilíbrio mental. Uma delas é o egoísmo. Eu fico com tanto medo de perder as coisas que tudo que eu quero tem que ser para mim primeiro. Não importa que o outro esteja tendo prejuízo, porque o que importa é que eu tenha que preservar aquilo que é meu. E por esse bem, esses bens, ou esse cuidado que eu tenho que ter comigo, não importa o que aconteça com outras pessoas. No máximo eu penso em proteger a minha família, mas outras pessoas não. E se eu tiver que tirar de alguém, eu tiro, desde que seja para me proteger. E na minha cabeça, parece que tudo está justificado. Mas esse é a exacerbação, é o exagero do instinto de conservação. Porque eu estou desequilibrado entre o amor ao próximo e o amor a mim mesmo. Lembram da lição de Jesus? Amar ao próximo como a si mesmo é o grande equilibrante
de todas as forças, de todas as energias. Mas qual é a medida que eu devo amar ao próximo? Na medida que eu amo a mim mesmo. Aquilo que eu gostaria para mim, ou aquilo que eu quero para mim, que seja também para todos que estão próximos de mim. Então, essa equação precisa estar harmonizada, equilibrada, para que tudo esteja bem na minha mente. Se não estiver, o egoísmo vai preponderar e eu vou acabar prejudicando muitas pessoas, e isso não fica impune, isso não fica inerte. A partir do momento que eu prejudico alguém, essa marca ficou comigo mesmo. Essa pessoa prejudicada, muitas vezes, não vai se esquecer de que eu poderia ter auxiliado em alguma coisa e não auxiliei. E eu acabo criando um vínculo pernicioso, pejorativo, que lá no futuro vai me cobrar uma reparação. O egoísmo, então, é um ponto principal desse desequilíbrio entre o senso da lei de conservação, do instinto de conservação. E um outro problema muito grave são as emoções distorcidas da realidade. O medo que agora começa a permear de que qualquer coisa pode acontecer, de que qualquer coisa que aconteça automaticamente vai afetar a minha vida. Qualquer coisa que acontecer na rua, se eu sair na rua, pode ser que aconteça alguma coisa que vai levar à minha morte, que vai levar à morte de alguém, ou que vai causar uma dor, um sofrimento. Se eu estiver num emprego que eu estou muito infeliz, que está muito ruim para mim, eu fico com medo de tentar alguma coisa nova e depois ficar sem nada. Se eu estiver num relacionamento pernicioso, prejudicial, que está me fazendo mal, eu fico com medo de sair dele e arrumar uma coisa pior, ou então eu não ter nada e acabar ficando sozinho. São medos infundados, são medos sem sentido, mas que pelo desequilíbrio dessa lei de conservação dentro de mim, eu começo a colocar barreiras e começo a prostrar e começo a travar o meu desenvolvimento e a minha evolução tão necessária para que eu possa conseguir ultrapassar essa barreira do apego àquilo que eu tenho. Todos nós hoje vivenciamos situações muito difíceis pela condição do planeta em que vivemos. Por mais que nós não estejamos em situação difícil, eu posso abrir a porta de casa e vou ver na rua alguém pedindo alguma coisa. O meu vizinho num problema de saúde, perdendo familiares por causa desta pandemia. E nós vemos o sofrimento das pessoas, mães que não têm mais os seus filhos, filhos que não têm mais os seus pais, e tantas outras dificuldades econômicas decorrente da necessidade do fechamento dos comércios acontecendo, nós estamos passando por essa realidade. Mas eu começo a colocar, e principalmente reforçado por este conteúdo de vivência que nós estamos tendo, começa a enfatizar. E esse medo começa a ser muito maior do que ele realmente é. Começa a trazer para mim um desespero, uma angústia, uma depressão que me trava para que eu possa tomar qualquer atitude que seja benéfica no sentido de sair desse sofrimento, de sair dessa angústia. Ora, por que é um medo infundado? Porque hoje, ao mesmo tempo que nós vemos muitas pessoas que estão ficando doentes e que estão desencarnando, nós vemos outras tantas pessoas lutando para o desenvolvimento das vacinas. Nós vemos outras tantas pessoas lutando e conseguindo se recuperar dos problemas da doença. E talvez esse medo esteja ligado à interpretação que eu tenho da própria morte. Porque muitos de nós ainda, mesmo nós espíritas, olhamos a morte como um fim da vida. Olhamos a morte talvez como uma situação de dor, de sofrimento, mas todos os espíritos que se manifestam, que já estão desencarnados,
Dizem que a morte, quando ela ocorre dessa forma natural, num processo de doença ou num processo de desencarnação normal, que não foi antecipada pelo suicídio, é uma libertação de um corpo pesado, um corpo doente, um corpo que não tinha mais condições de existir. Mas é claro que existe a saudade, mas o que não existe ainda dentro de nós, principalmente nós espíritas, é a certeza, a convicção, a confiança de que esse nosso parente querido, ele continua existindo. Agora num plano espiritual. Tantas e tantas revelações que nos chegam, dizendo que hoje o pai está muito mais próximo de um filho após a desencarnação dele. Parece que mentalmente eles estão sempre ligados, conectados, recebendo e se influenciando positivamente uns aos outros. Filhos que perderam seus pais conseguem ter a certeza e a convicção de que eles continuam nessa existência. Agora, num plano mais leve, mais sutil, na sua jornada evolutiva, cada um no seu momento mais propício, mais determinado, mas continuam e estão lá. Será que esse medo da morte, ele tem cabimento, ele tem um fundamento real, sendo que o espírito que desencarna não termina? Kardec faz uma analogia muito interessante na codificação, quando nós temos que o processo de desencarnação é como se nós tivéssemos um parente que precisa ir para um outro país para fazer um tratamento que ele vai ter cura. Mas ele não vai estar mais próximo de mim, ele vai viajar para outro local e vai ter que ficar anos lá até nos reencontrarmos novamente. E eu, com o meu egoísmo, quero que ele fique aqui e não tenha acesso a esse tratamento. O processo de desencarnação tem que começar a ser visto exatamente desta maneira. Aqueles que seguem a sua jornada estão indo para o local mais propício para eles, onde eles precisam se desenvolver e evoluir. E eu querer isso somente para mim é eu querer travar a evolução deste parente, deste pai, desta mãe, desse filho que eu tanto amo. Essa consciência precisa estar permeando os nossos pensamentos cada vez mais e com mais intensidade. Porque o espírito, ele tem uma capacidade muito grande, aliás, é a principal capacidade que diferencia o espírito do homem do espírito do animal. Ele pode perceber as coisas, às vezes com muito mais antecedência do que elas estão acontecendo. Eles podem sentir e saber quando o momento está sendo bom para aquele que está longe ou quando está sendo ruim. Porque o espírito, a alma, ela é permeada de uma percepção extrasensorial que excede o próprio corpo. Se conecta uns com os outros por meio do pensamento. O problema é que se este espírito estiver desequilibrado, na codificação, no Livro dos Espíritos, questão 250, fala que o espírito vê somente o que ele quer ver. É engraçado, teve um momento que eu ia precisar de um carro para alugar porque o outro estava no conserto. E eu nunca tinha ouvido falar naquela marca de carro. Nunca tinha ouvido falar. Nem sabia que existia. Falou, olha, a gente tem esse carro aqui para você utilizar. Quando ele falou isso, a primeira vez que eu saí na rua, eu vi tantos carros daquela marca, daquele modelo, que eu falei, nossa, como é que eu nunca tinha percebido isso antes? Porque não era isso que eu estava olhando. Eu jamais tinha ideia de que esse carro existia, de que esse modelo existia, de que ele era útil, de que ele poderia ser utilizado numa substituição, mas ele estava lá. Eu é que nunca tinha visto, porque nunca olhei por esse lado. E o espírito tem essa percepção. Porém, se ele está permeado de um sofrimento muito grande, seja ele no processo da infância,
seja no processo no mundo espiritual, passou por muito sofrimento, ou seja numa vida anterior, indo mais longe ainda na fonte dos nossos medos e dos nossos receios, pode ser que a minha visão da vida atual esteja impactada, distorcida por toda essa experiência. Então, para onde eu estou olhando, eu só consigo ver dor, sofrimento, desgraças, problemas, dificuldades. E isso faz com que cada vez mais a minha visão se reafirme. Aumente a minha lente para poder ver os problemas, as coisas ruins. Talvez pelo noticiário que eu assisto, talvez pelas notícias ao meu redor que aconteceram com as pessoas, mas, na verdade, existe ao mesmo tempo um outro lado, muito mais leve, muito mais sutil, que realmente nos leva para a cura, para a felicidade. Hoje, os cientistas já sabem que na nossa mente não faz muita diferença se nós estamos vendo realmente um fato e ele está acontecendo, ou se alguém está nos contando o que aconteceu com ele. O espírito, a mente, ela recebe do mesmo jeito uma ideia que alguém me conta ou algo que eu estou vendo realmente. A mente não diferencia uma coisa da outra. Nós é que temos que fazer esse filtro. Nós é que somos responsáveis entre tentar entender a percepção que o outro está tendo da situação ou que está nos mostrando da verdadeira realidade e direcionar esse foco. Não existe outro caminho para que a gente possa se livrar do medo, porque o medo distorce a nossa visão da realidade e nos trava, nos deixa prostrados. É aquela situação que eu não consigo mais agir. Eu estou sofrendo, está doendo. O meu emprego está ruim, o meu trabalho está ruim, ou eu não tenho trabalho, mas eu não consigo sair de casa, porque tudo eu tenho receio. E se eu sair e arrumar um emprego, e agora como é que eu vou fazer? As crianças dentro de casa, e se eu não sair, não arrumar, eu tenho que sustentar as crianças, como é que eu vou fazer? Tudo começa a me dar medo. A mente distorcida, a mente desequilibrada, o medo trava completamente as minhas atitudes. À medida que eu começo um processo de autoconhecimento, é que sai a solução para esses casos, porque esses medos provavelmente estão enraizados em algo lá atrás, algo que foi plantado, uma sementinha, uma ideia falsa, um pai e uma mãe que eram exigentes demais, as punições que eu recebi por tentar arriscar, por tentar algo novo, talvez por insegurança, por medo dos pais, travam a possibilidade dos filhos criarem, se desenvolverem, e aquilo fica lá guardado. Mais um processo de autorreflexão, mais aprofundado do que está acontecendo comigo. Nós precisamos começar a parar alguns minutos do dia somente focados nisso. O que é que está acontecendo comigo? Não era para eu ter medo. O único medo natural é aquele medo de algo que vai cair, de um barulho muito forte, que coloca em risco a minha vida, mas medo de sair para o trabalho, medo de sair para as ruas, medo de estar com as pessoas, medo de ficar doente. Eu tenho que começar. Não estou dizendo aqui jamais para que a gente não cuide da nossa saúde, não é isso. Mas eu não posso ficar travado diante disso. Existem opções em que eu não vou colocar em risco a minha vida para poder atuar. No mercado, na família, em todos os aspectos. Mas se eu estiver com esse desequilíbrio, com esse excesso, eu vou ficar travado. Existe um medo, hoje muito presente, das pessoas estarem em contato com outras pessoas, agorafobia, estar em locais com mais pessoas, e que com certeza esse medo ele é enfatizado pela situação atual que nós vivenciamos.
Acontece que enquanto nós não formos lá no fundo da nossa alma entender as causas deste medo, não vamos conseguir transpor essa resistência, essa barreira que está nos impedindo. É justamente o problema que nos traz a solução. É indo fundo na situação que me incomoda que eu vou trazer a solução. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, tudo, absolutamente tudo que estiver me incomodando agora é para ser visto com uma lupa gigante. Vamos buscar auxílio espiritual. Vamos buscar auxílio médico, psicológico, psiquiátrico, tudo que nós tivermos ao nosso alcance para podermos desenvolver tranquilamente a nossa fé, a nossa confiança, que é a base do sucesso de qualquer espírito encarnado. Buscar a verdadeira felicidade, serena, tranquila, equilibrada, está no nosso projeto de vida. Mas precisamos realmente olhar para tudo que está nos bloqueando de sermos confiantes, felizes, seguros e plenos, para que a gente rompa de uma vez para essa resistência que não tem deixado que a gente viva a nossa encarnação de maneira plena. Após essa nossa reflexão de hoje, eu convido a todos a novamente se tranquilizarem para que possamos cumprir o desejo do nosso Mestre Jesus de amarmos uns aos outros. Vamos fazer as nossas vibrações, clamando aos benfeitores espirituais que estejam conosco, que todas as melhores energias deste ambiente sejam direcionadas aos hospitais, envolvendo, Senhor, neste instante, todos os doentes. Uma vida, uma alma que consiga permanecer conosco será de suma importância para a nossa existência. Que ela seja beneficiada com a cura, Senhor. Vibremos por todos os médicos, enfermeiros, agentes que estejam trabalhando nos hospitais nessa hora, que sejam inspirados pelos benfeitores espirituais, que se mantenham calmos e serenos, que a vontade de Deus prevalece, mas a nossa atuação é muito importante para que seja feita a vossa vontade. Vibremos. Vibremos também por um familiar, um amigo, que esteja precisando de força, de equilíbrio, de saúde. Que essas energias benéficas que estão aqui, agora, nos nossos pensamentos, sejam direcionadas para esse nosso irmão, parente, amigo necessitado. Vibremos. Vibremos pelo nosso planeta Terra, este planeta azul, que se reflita essa energia, resplandeça o sol da serenidade, do equilíbrio e da paz sobre todos os governantes, sobre todos os habitantes. Que a consciência divina se faça presente em todos, para que esse nosso mundo possa viver um grande período de paz e de serenidade. E assim seja. E assim, Senhor Jesus, nós te agradecemos por estes minutos em que passamos aqui refletindo sobre a doutrina espírita, sobre a tua mensagem de amor, de crescimento, de evolução, de fé, de confiança. Que tudo que nós conversamos aqui hoje
possam ecoar na nossa alma, se transformar em atitudes durante toda essa semana. Mas pequenos que somos ainda, Senhor, precisamos de Ti, dos Teus mensageiros perto de nós. Que fique conosco durante toda essa semana, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. O tema, para que a gente possa nos preparar para a próxima semana, será a família. Pensemos e reflitamos sobre a nossa família para assistirmos e darmos continuidade a este ciclo de reuniões públicas que elevam a nossa alma e os nossos pensamentos. Agradecemos agora quem nos acompanhou pela rede Boa Nova de rádio, que daremos uma finalização às transmissões e seguiremos apenas pela rede social. Boa noite. Caros amigos e frequentadores, por um tempo indeterminado estaremos oferecendo o passe coletivo. O passe coletivo é um momento em que se direcionam ou emitem fluidos para envolver a todos num mesmo clima fluídico, de uma só vez, com o auxílio da espiritualidade, como é o nosso caso que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade conhecedora de nossas necessidades nos amparam individualmente, conforme nosso merecimento. Por isso, tenham certeza que todos receberão o mesmo auxílio que é oferecido na Câmara de Passes. Esta medida vem ao encontro das orientações preventivas do momento para oferecer a manutenção de bem-estar a todos. Acreditamos que todos compreenderão e pedimos que fiquem atentos às nossas orientações. Pedimos então ao dirigente para acompanhar e aos colaboradores a aplicação do passe. Boa noite. Vamos nos tranquilizando, nos envolvendo com a energia que a espiritualidade amiga distribui pelo ambiente, sentindo as vibrações de saúde, paz, harmonia que neste momento nos envolve, em uma conversa íntima com Jesus, pedindo que Ele nos ajude, nos ampare e nos auxilie em nossas necessidades. E confiantes e receptivos, vamos a Jesus. Graças a Deus. Passe à distância. Vamos pensando alternadamente em todos que queremos ajudar, enviando pensamentos de paz, saúde, cura, harmonia, sabedoria, e que neste momento consigam perceber a presença da equipe espiritual que chega para atender a cada um em suas necessidades. E confiantes
que todos serão atendidos. Vamos a Jesus. E que possamos retornar na próxima semana para darmos continuidade ao tratamento. Que assim seja, graças a Deus. Nós temos alguns recados da nossa instituição. Primeiro, a campanha de inverno, campanha do moletom. Ajude-nos a aquecer o inverno dos nossos mais de 500 pacientes atendidos na unidade de longa permanência, 541 mais precisamente. A campanha visa arrecadar moletons novos, calça ou blusão nos tamanhos GG e Extra GG. A solicitação por tamanhos grandes é para garantir o conforto da vestimenta. As entregas das doações podem ser feitas em uma das nossas unidades doutrinárias. Para mais informações, busque um de nossos colaboradores. Agradecemos a todos pela colaboração. Maio, segundo aviso. Maio, teremos a live do Encontro com a Cultura com o Dr. João Lourenço, com uma reflexão sobre religiosidade e espiritualidade, dia 29 de maio, às 17 horas, 5 horas da tarde. Transmissão ao vivo pelo Facebook da instituição. Terceiro, temos vagas abertas para os cursos, nossos cursos de evangelização infanto-juvenil aos sábados e domingos e para o curso introdutório de doutrina espírita, turmas da unidade doutrinária de Santana, às terças-feiras das 20 às 21h30 e às sextas-feiras das 14 às 15h30. Durante a quarentena, nossos cursos têm aulas virtuais. As inscrições e mais informações para ambos os cursos podem ser realizados presencialmente no plantão de orientação ou pelo site do centro www.nossolar.org.br. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesta reunião pública, pelas redes sociais e desejamos a todos uma excelente noite, uma excelente semana e até o nosso próximo encontro. A todos que presentes, eu peço apenas que aguardem a orientação ordenada para a saída, evitando o acúmulo de pessoas, e que todos tenham uma excelente semana repleta de luz e paz e até o nosso próximo encontro.